Fala assim, pode pôr pra dentro. Não fala dá pra pôr pra dentro. Pode pôr pra dentro? Pode. Nossa, vai ser um trava-língua? Pode pôr pra dentro. Pode pôr pra dentro? Eu falaria pôr pra dentro. É porque eu posso. O que eu falei? Posso. O que eu falei? Dá pra pôr. Dá pra pôr. Dá pra pôr. Dá pra pôr. Pó. Ai, senhor. Testa aí. O quê? A pergunta. Lu, pode pôr pra dentro, neném, de novo? Pode não. Consigo. Tá. Pode. Eu vou tentar. Eu ia falar. Eu não tenho certeza que eu ia falar pra dentro. Pra dentro. Mas eu segurei a língua. Então vai. 1, 2, 3 e... Bora lá. Lu, o bebê nasceu. Pode pôr pra dentro de novo? Não pode, Lu. Dessa vez não. Mas a gente vai ajustar algumas coisinhas aí hoje, no episódio de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje é o segundo episódio sobre maternidade que a gente vai fazer, né, Lu? Mês das mães, mês da maternidade e nada como associar maternidade e sexualidade. Então, eu sou Luciana Torres, sou fisioterapeuta pélvica, diretora da Vector. Muito bem-vindos e se apresente, Lu. Pessoal, então, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Luana, farmacêutica e sexóloga. E no primeiro episódio sobre maternidade, a gente falou sobre as mudanças no corpo e na vivência da mulher a cada trimestre. Então, quem não assistiu, volta no primeiro episódio de maternidade, porque hoje a gente vai dar essa continuidade. Por isso que a gente começou com essa brincadeira. O bebê nasceu, o que a gente faz agora? Quais são os desafios com relação à rotina com o bebê, a privação de sono, a importância da rede de apoio e as outras etapas que as crianças, né, a partir do crescimento dessas crianças. E assim como no da gestação, né, Lu, a gente vai falar de fases mesmo. Imediatamente o bebê nasceu, qual que são as alterações e à medida que esse bebê vai crescendo até a adolescência... Quais os desafios? Quais são os desafios e quais são... A gente também não vai falar só dos desafios, a gente vai falar dos ajustes necessários, né? Então, pode ter prazer, pode fugir, pode querer fugir, viu? Pode querer fugir, sim. E aí, a gente vai falar. Então, vamos começar, né, Lu? Muita gente tem culpa de, às vezes, estar sofrendo, né, com todas essas mudanças e pensar assim, nossa, eu não tô gostando do que eu tô vivendo na maternidade. É possível você não estar gostando, não gostar ali do maternar, do nível de entrega, de sobrecarga, que muitas vezes acontece, principalmente para mãe solo. Mas isso não afeta o amor que tem pelos filhos, Exatamente. Né? E não se culpar, né? O puerpério, ele é um tapa na cara, né? Porque a gente romantiza muito. Existe aquela ideia de que o bebê vai nascer e vai ser aquela propaganda de margarina, vai ser tudo lindo, vai funcionar tudo muito bem. E aí, muitas vezes, a mãe se depara, a família, né? A mãe e o pai se depara com um bebê que acorda de hora em hora para mamar. E é normal, né? Isso não é um problema. Vai se deparar com uma privação de sono muito intensa e tem, né? Eu preciso dormir muitas horas para eu ficar bem. Vai se deparar com não conseguir comer uma comida quente, porque toda hora, né, o bebê demanda. Não tem um banho tranquilo, não consegue fazer um xixi. Consegue escovar o dente, gente. Eu já amarrei a mel no sling para fazer cocô. Já fiz isso. Então, tem essa romantização antes. Não é falado, né, Lu? Assim, eu acho que é pouco falado dos desafios. Você não é menos mãe, você não é uma pessoa ruim quando você deseja não estar naquele lugar, naquele momento. Então, né, acolhe esse sentimento, compartilha, a gente peça ajuda. Eu vejo muita gente que não pede ajuda. Então, eu não gosto de visitar mamães, recém-mamães. Ir lá visitar, né? Mesmo quando é amiga minha, eu falo, olha, eu estou disponível. Não
não fique com milímetro de me chamar, Lu, preciso de você. E eu fiz muito isso, sabe? Eu liguei para as pessoas que eu queria que estivesse perto de mim, porque eu não queria qualquer pessoa. Eu não queria lá a minha vizinha, que não tem nada a ver comigo, lá dando pitacando na minha Sim. criação. Eu queria alguém que eu ia falar assim, gente, eu não aguento mais, e a pessoa falar, tô aqui com você. Sem me julgar. Sem julgar o meu potencial como mãe, porque eu estava dando o meu melhor. Sim. Eu tenho certeza que você também está dando o seu melhor. Então, não se culpe, não se julgue e peça ajuda, a gente sempre que precisa. A gente tem um grupo, vou fazer propaganda, né, do Nascer Sorrindo. E hoje ele está bem afastado, porque a pandemia deu uma chacoalhada nele, assim, mas a gente está tentando resgatar. Mas, na época, ele foi muito importante para mim. E, assim, eu não precisei, mas já teve mães no puerpério que estavam desesperadas. E uma outra mãe falou assim, eu vou fazer marmitinha de comida congelada, vou deixar aí, porque aí você esquenta na hora que der para você comer. No apoio, Cara, né? olha, eu até me emociono, porque isso é de uma generosidade. Eu me emociono Ai, mesmo. tá, ela tá chorando, gente. Puerpério é punk. Os meus puerpérios foram punks. Então, assim, eu acho uma generosidade uma mãe virar e falar. E quando eu falo, tá, para todas as pessoas que estão ao meu redor, eu falo assim: precisou, pode chamar mesmo. E Pode principalmente ligar quando mesmo. a outra pessoa já é mãe, o cuidado com que faz essa visita também é um outro olhar. É né? diferença. Então, por exemplo, se tem uma mãe que acabou de ganhar um neném e ela se abriu para receber as visitas, leve um cuidado para a mãe, né? Porque a gente também tem um certo abandono até dos nossos pais quando a gente vira mãe. É aquele meme. Os pais chegam para visitar a gente depois que a gente ganha o filho. Netinho da vovó. E a mãe vai ficando de lado. Então, ter esse olhar de cuidado para essa mãe, que agora ela está em choque com a mudança do corpo, ela não consegue ter tempo para ela. A rotina mudou A rotina totalmente. mudou e ela não consegue nem saber mais quem é ela, quem sou eu. Exatamente. É aquela frase que eu acho que eu falei no outro episódio, que é a maternidade nos vira do avesso. Eu, pelo menos, descobri que o meu avesso é o meu melhor lado. Eu amo ser mãe, sempre quis ser mãe. As mães que não queriam ser mães e se descobriram mães também. Um abraço carinhoso em vocês. Eu sei que é muito desafiador não querer e estar nesse lugar. Porque é extremamente cansativo, mas tem prazer nisso também, né? Assim, ver. Hoje eu olho meus meninos, cara, eu acertei muito. Eu errei um montão. Ixi, errei um monte e vou continuar errando, porque a gente erra tentando acertar. Mas, às vezes, as trocas que a gente tem, e você também com seus meninos, as trocas, a conversa, entender até quando esse choro é um choro mesmo, ou quando esse choro é uma encenação, quando essa frase que está contando é uma mentira ou não, isso faz, assim, eu tenho orgulho da mãe que eu me tornei, da mulher que eu me tornei com a maternidade, sabe? Assim, em tudo, em todas as fases da minha vida. Então, orgulhem-se. Eu tenho culpas, mas assim, tenho várias culpas, né? Mas é muito bom quando a gente, hoje, como mãe de adolescente, né? As pessoas do prédio, como aconteceu ontem. Nossa, seu filho é tão educado, tão gentil. As pessoas próximas, nossa, como que ele é carinhoso, como que é educado. Porque hoje, né? Feriado, nós estamos gravando aqui. O Dia do Trabalhador, eu acho que o trabalho mais árduo da nossa vida, que eu brinquei aqui, é criar uma pessoa, né? Moldar um caráter que tenha, que ofereça, né, acolhimento, uma pessoa que seja empática, que tenha inteligência emocional, porque a gente não tem. Então, ter um filho também nos educa muito, porque a gente vê o nosso reflexo na outra pessoa e fala assim, gente do céu, sou eu sou assim. Então, acaba que é um processo terapêutico para a gente, quando a gente se enxerga no filho. E o que a gente precisa melhorar e a gente precisa mudar, que é o que está dentro da minha culpa, né? Muitas explosões emocionais que eu já tive, principalmente ali com o Heitor na faixa de uns 8, 9 anos, que foi que gerou alguns gatilhos que também ele tem algumas explosões emocionais. Então, hoje, eu também tenho que ser exemplo de mudança. Do mesmo jeito que eu não fui um bom exemplo nas minhas explosões emocionais, hoje eu tenho que mostrar para ele que eu estou num processo terapêutico, que eu vigio as minhas emoções e quando elas se desregulam, como que eu faço para entrar nos eixos. E você também está aprendendo. Sim, e aí vamos nós dois juntos. Então,
acaba que os dois seres vão sendo construídos. O meu filho, enxergando que eu estou aprendendo com ele também se sente valorizado. Exatamente. Porque, nossa, a minha mãe, a partir de um movimento meu, de uma emoção minha, uma fala minha, um posicionamento, que o Heitor, né, meu filho tem 15 anos, vai fazer 16 esse ano. Meu Deus. Ai, a Mel vai fazer 10 e já tô sofrendo. Ele já se posiciona, ele já me ensina, né? O posicionamento dele me encorajou a fazer a minha primeira tatuagem. Então, quando a gente vira mãe, realmente a gente tá aberta a todo dia crescer mais um pouquinho. É um eterno aprendizado. É um eterno E como mãe e como filha. Assim, eu aprendi Como muda muito. a relação. Nossa, eu aprendi muito depois da maternidade e melhorou muito a minha relação com a minha mãe, porque eu comecei a entender algumas coisas que me irritavam profundamente, assim. Algumas falas. E aí, a minha conexão com a minha mãe hoje, ela é muito diferente, ela é muito maior do que antes de eu ser mãe. Então, a gente aprende também a ser uma filha melhor quando a gente é mãe. E é isso, bem-vindos. Vamos começar. Eu vou chorar, eu acho. Vamos começar já com as duas que já choraram aqui. Então, primeira transformação, que a gente já até começou a falar, que é o puerpério. Né? E no puerpério a gente pontuou aqui 3 coisas que são importantes, né? Que são as mudanças hormonais e físicas. Essa mulher, ela não se reconhece no espelho. Porque ela olha, ela tá mochibada, sangrando, com o cabelo atrapalhado, com o dente sem escovar, fedendo CC, porque... Leite azedo. Fedendo leite azedo e com mau cheiro nas axilas, porque transpira demais e assim, é normal, tá? A gente passa essa fase. Ela também tem privação de sono, porque esse bebê tá demandando muito dela aí nas madrugadas, e existe uma nova dinâmica familiar. E a questão da privação de sono é ainda pior nessa fase, porque o corpo dela está produzindo alimento para o bebê. Então, a parte, né, bioquímica dessa mulher, o metabolismo, ele tá outro, por conta de todas essas modificações. Então, tá produzindo... Eu ficava igual uma cachorra. Porque o Heitor mamava tanto que eu ficava só deitada assim, ó. E minha mãe vinha colocar o menino pra mamar. Eu não tinha força aqui, o menino mamava de hora em hora. O Heitor mamava demais. Então, assim, eu só ficava deitada assim, sem forças. Então, tem essa demanda. A gente que fabrica o alimento pro nosso filho. A gente passou por um período fabricando um ser humano dentro da gente. Produzindo órgãos. Ossos. E um cérebro. E agora é leite, 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 leite. Fábrica de leite. E é isso. Então, tem essas mudanças. Então, eu acho que a gente hoje, as mulheres hoje são muito, né, independentes, muito atarefadas e saía, né? Eu grávida e saía e pegava carro e resolvia, e trabalhava, fazia tudo. E depois estou com um bebê e eu não consigo fazer mais nada disso sozinha por um tempo, né? Depois a gente volta, a gente já vai adaptando, né? Mas a gente não se reconhece como mulher, não se reconhece como profissional, não se reconhece como esposa. A gente não sabe como é ser mãe ainda, porque a gente está aprendendo, é um choque de realidade. E aí, aquela Luciana morreu no parto para nascer a Luciana mãe. São 2 nascimentos, né? Por isso que o parto dói, né? Porque a gente morre também, é dor de partida mesmo. E então tem um choque muito grande, várias nuances. E aí que a gente reforça o apoio da parceria, né? Essa pessoa, ela tem que estar ali presente, porque, cara, tem um turbilhão de pensamentos. Então é nesse momento que tem o baby blues ou a depressão, né? Assim, precisa de avaliar. Uma tristeza profunda e culpa em cima de culpa, porque um bebê tá ali perfeito, saudável, ou às vezes tem alguma questão, né? Mas muitas vezes a mãe olha, era para ela estar muito feliz, muito apaixonada, mas ela não está bem, ela não está feliz. E ela nem entende por quê. Eu lembro de chorar. E o meu irmão falar assim, o que eu posso fazer? E eu, só fica aqui! E chorando, só fica perto de mim. E ele ficava assim, me olhando, eu com o peito ferido, que tem isso também, né? Nossa, tem. Uma das minhas mamas feriu muito. Acho que a foi a amamentação, esquerda. para mim, foi a pior parte. A pior parte.
pior que parto. Ixi, ó. Mas Tem que trazer a Lei hoje- aqui pra falar sobre a amamentação. que vai Ai, ser- a Lei vai vir. A Lei hoje viria, mas ela tá de plantão na maternidade, então não pôde vir. A Lei, minha irmã, que é consultora em aleitamento materno, maravilhosa. Não é porque ela é minha irmã, mas ela é muito perfeita. Fala o arroba dela. Arroba Letícia Torres, fonoaudióloga. Aí pode ir lá também, seguir ela. E aí, a minha rede de apoio maior, principalmente da Mel, que é o primeiro, mas os 2 puerpérios meus foram muito intensos. Mas, né, no primeiro eu estava morando na casa da minha mãe e a minha irmã e meu irmão moravam lá. Então, eu tinha minha mãe, tinha meu irmão, tinha minha irmã e tinha meu marido também, que estava lá, né? Mas eles ficavam comigo. E esse olhar do... O que você quer que eu faça, né? Assim, você precisa que eu faça o quê? Não veio falando, olha, você tem que fazer isso. Você não pode chorar. Que absurdo. Você tá triste, mas foi tudo ok. Seu parto foi maravilhoso. A primeira semana, eu tava extasiada do parto ainda. Assim, apaixonada. Gente, eu olhava a Mel dormir e falava, nossa, eu que fiz. E o meu parto foi E maravilhoso. seu parto foi lindo, né? Não, e rápido, né? Tipo assim, todo mundo queria aquele parto, tanto que eu pedi pra aumentar depois, mas deixa isso quieto. No do No eu pedi a Deus pra ser um parto mais longo. Ele atendeu prontamente, óbvio, tudo que eu peço, Deus atende. Isso, Lu. Vou contar isso depois. E eu fiquei uma semana, assim, em êxtase. Eu tava apaixonada pela minha filha, pela minha família, por mim. O dia que ela fez 7 dias, caralho. Eu liguei pra amiga por amiga, assim, olha, eu quero que você venha de tal outra hora. Eu lembro da Fafi chegando com uma vasilhinha de canjica doce, que eu ligava e falava assim, amiga, pelo amor de Deus, fica comigo aqui, fica aqui comigo. Aí ela vinha. Aí era maravilhoso. Aí dava a hora dela ir embora, eu já entrava em desespero. Aí vinha outra pessoa. Aham. Aí eu fui fazendo assim, do novo eu fiz a mesma coisa. Eu fiz cronograma de que eu queria que tava. Aí minha prima foi fazer canjiquinha pra mim. Nossa, assim, Faz teve toda uma a outra diferença. amiga que chegou lá, limpou minha casa toda, ficou sentada lá batendo papo. Mas meus puerpérios eu consegui ajustar pedindo socorro. Eu não tenho problema em pedir, sabe? Olha, não tô dando conta, vem pra cá. Ai, gente, Me ajuda. tem que saber pedir. Não tem como. Tem que pedir. Não tem como. E assim, a pessoa, né, você não sentiu bem, dispensa aquela pessoa, chama outra. Né? Não aceite ficar. É já um momento se de sentindo colocar culpando. limites também, né? O marido vai chamar os amigos pra conhecer o bebê. Você Aí tem exausta. cerveja. Ah, nossa. Tem salgadinho. Um monte de gente gritando, atrapalhando Nossa. você a amamentar. Noah com 10 dias. E aí se o Noah tinha 10 dias, a Mel tinha 1 ano e 8 meses. Então eu tinha 2 bebês com demandas totalmente diferentes. Desceu, tava tendo alguma coisa, eu acho que era aniversário da minha sogra, não me lembro bem, mas tava tendo um evento lá na minha sogra, eu moro nos fundos. Aí eu queria descer, porque eu tava exausta, gente, 10 dias de puerpério. E aí uma tia do Anthony desceu comigo. Quando eu cheguei na minha casa, tinha um monte de gente. Quem assistir que tava lá vai lembrar. Eu mandei todo mundo embora. Mas eu não mandei embora. Eu desci. A tia dele falou assim, nossa, eu não acredito, Lu. E aí eu falei, peraí. Botei os meninos pra dormir. Eu desci com uma cara na cozinha. E alguém perguntou alguma coisa. Eu falei assim, eu não quero nada. Vou esquentar um leite. Eu não precisei falar mais nada, gente. Foi todo mundo embora. Uhum. E aí eu xinguei meu marido. Falei, 10 dias, como é que você... Tinha, sei lá, uns 6 pessoas na minha casa, tomando cachaça, e falando alto, nananã, e eu Era um no seu lixo caso. humano, porque 10 dias eu tava exausta. E os 2 mamavam, né? A Mel e o Noah mamavam Porque eles ainda. estavam... Eu fiz a idade, amamentação né, em tava- tandem. Eu não queria desmamar a Mel antes de 2 anos, né? Foi uma escolha, mas não é fácil. Então, eu precisava muito de apoio naquela hora. Eu não queria minha casa cheia de gente tomando cachaça. Não queria. Todos eles sabem, não tô falando nenhuma. Todo mundo que tava lá sabe que eu briguei mesmo. E eu não tenho essa dificuldade de falar, gente, ó, tá na hora de ir embora. Deu hora. Então, assim, o parceiro precisa também compreender. Tem gente que gosta da casa cheia, tem gente que gosta de comprar salgadinho. Também é bom, porque às vezes a pessoa se sente mais pertencente, né, do meio. Tipo assim, é mais fácil estar ali com as pessoas do que estar sozinha. Então, isso é de cada um. É importante também ir entendendo. E vai mudando. Vai mudando as coisas, né? Então, sempre diálogo. Nesse comecinho pós-parto, né? O bebê, ele se sente parte da mãe. Ele se sente um órgão, né? É uma coisa só. Então, acaba que o apoio tem que ser por fora, nas atividades, com a casa, porque a criança vai demandar esse vínculo com a mãe. Inevitavelmente sobra
um pouco mais para a mãe por conta desse vínculo. Que é a esterogestação, né? Que são os 3 primeiros meses. Dentro da esterogestação, uma vez, num desses encontros do Nascer Sorrindo, uma mãe contou lá, né, o relato dela, que falou com o marido assim, foi um combinado. Olha, a bebê precisa de mim e eu preciso de você. Exatamente. Então, não precisa de você dar banho. Pode, né? É óbvio que pode, deve também ajudar, mas não quero que você se ocupe muito do bebê. Eu quero que você se ocupe comigo. Eu quero me sentir cuidada. Eu quero me sentir acolhida, amada, nesse momento que eu tô ali entregue pro bebê. Porque tem essa... Eu esqueci a palavra que fala... É uma simbiose. É como se o bebê é parte da mãe ainda, Sim. que é a esterogestação. Porque se o bebê fosse crescer tudo dentro da barriga, a gente não ia dar conta. Então, ele nasce com 9 meses, mas ele ainda está em formação até 3 meses, que é quando o bebê está mais pronto, ele consegue ficar mais longe da mãe, né? É isso. Quer continuar? Quer falar mais um tiquinho de puerpério? O meu puerpério eu tive uma rede de apoio muito maravilhosa. Então, eu sofri com um pouco do parto, que eu tive as 2 cesáreas. Então, a limitação física mesmo para fazer as coisas. O sofrimento com amamentar, que foi muito duro. Então, assim, eu chutava a parede para não gritar de dor. E quando a gente estava falando sobre romantizar, eu acho que tudo na vida é romantizado, né? Ninguém fala assim, as dificuldades de casar, as dificuldades da maternidade. Fala e a gente não acredita também. Eu não vi muitas das coisas difíceis, porque quando você já é antecipado com as dificuldades, você também vai aprendendo de forma antecipada a lidar com alguns problemas, né? E aí chega de surpresa, o seio racha pra caramba mesmo, né? E como que eu vou lidar com isso? Eu não tenho essa informação. Onde que eu vou conseguir? Com a Letícia. Então, assim, a minha dificuldade foi o período, por exemplo, do Heitor, que eu estava na faculdade. Então, eu tive que conciliar ali um pós-parto. Nos 3 primeiros meses eu fiquei na casa dos meus pais. Depois eu voltei para Juiz de Fora, morando sozinha com um bebê. E entregando ele para creche. Então, foi muito dolorido, porque... justamente nesse período em que o meu filho se sentia ainda parte de mim, eu tive que começar a acostumá-lo com outros, incluir outras pessoas, que não era a fase que ele tinha que viver, para que ele se adaptasse bem na creche. Então, na aula de psicanálise da pós-graduação, quando foi falando das fases das crianças, eu só chorava, gente, por conta das culpas que vinham. Eu tive que me separar do meu filho, no momento em que ele sentia que ele era ainda parte de mim. E os erros que a gente vai cometendo também, não por nosso entendimento, mas, por exemplo, ordem médica, né? O Heitor, ele acordava de madrugada, pedia mamadeira, e aí ele tinha um negocinho no dente, que depois a gente descobriu que era de formação, né, e tal. E o dentista falou que eu tinha que tirar a mamadeira da noite. Então, eu dava a mamadeira com água. E o menino pegou aquela mamadeira com água e jogou longe. Então, assim, coisas da primeira infância, nem da primeira infância ainda, né, dele nenenzinho, que eu olho pra trás e falo assim, nossa, que dor, o que eu posso ter gerado nele? Mas amiga, a gente sempre vai ter culpa. Igual eu falei, a gente sempre erra tentando acertar. Eu carrego isso pra vida, assim, não. E aprender também a se desculpar, né? Quando acontece alguma coisa. Mas hoje, você vai ficar sofrendo. Lá na frente, lá atrás, você sofria, tipo assim, eu tenho que estudar. Aí tava sofrendo. Aí agora você vai sofrer pelo que já passou? Assim. Não. É daqui pra frente. Eu falei isso com a minha avó. Também a minha avó tem uma história assim extremamente desafiadora com os meus tios. Hoje eu perdi 4 tios já. E quando a Mel nasceu, eu ia muito pra lá porque eu parei de trabalhar meio horário. Então eu ia muito ver minha avó. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha avó. E ela chorava, porque ela falava, eu podia ter ficado mais com meus filhos. Eu falei, vó, naquela época, a senhora estava construindo a vida mesmo. Eles eram muito jovens, precisavam trabalhar. Minha avó é muito de trabalhar e tal. A minha avó não é aquela avó do crochê, gente. A minha avó nunca foi. É de trabalho. E aí eu falei, lá atrás, a senhora estava lá pensando no futuro deles.
Se a senhora acertou, se a senhora errou, isso não tem como a gente saber antes. A vida, a gente só aprende vivendo. E não tem como mudar? Não tem como voltar para trás. A gente tem como melhorar para frente. Ensinamentos, né? E agora, não adianta a senhora chorar, né? Ficar se lamentando. Não quer dizer que ela não pode sentir. Ela pode sentir, ela pode chorar e pode desabafar. Mas ela não pode ficar presa nisso. Que podia ter feito, podia ter sido. Podia, mas não foi. Então, vive o agora. Então, curte os netos. Os bisnetos, que agora, né, tem um monte de bisnetos. Essa oportunidade de agora. Curte a gente, vai passear, vamos almoçar junto, né? Vai, ela pega o carro e vai na casa da minha mãe. Eu acho muito bonitinho ela fazer, depois de anos sem dirigir, ela comprou o carrinho dela. Então, assim, vive o agora. A gente só consegue viver o agora, amiga. Então, você só consegue pedir desculpa pro Heitor agora. Sim. E as marcas, todos nós vamos ter, todos os nossos filhos vamos ter. Eu desapeguei disso fazendo psicanálise, né? Na minha psicanálise, que ela falava, Lu, você vai errar. E você não tem controle de como que seus filhos vão gravar isso. Não temos. Então, assim, o que a gente tem controle? Do agora. Do agora. É o que a gente constrói agora. Com os nossos aprendizados. Então, a gente divide isso com as amigas, né? Exatamente. No podcast, várias pessoas vão ouvindo. E vão se identificando. E vão se e vão identificar. trocando. Vão concordando ou não, tá tudo certo. Se vocês não concordarem com alguma coisa, pode colocar nos comentários, né? Aproveita, vai lá, se inscreve para sempre receber notificação dos próximos episódios, né? Agora os episódios vão sair na primeira segunda-feira do mês, mas pode ser que isso mude, pode sair mais vezes. Mas vai lá, se inscreve. E se tiver alguma coisa que tocou em você, que você achou que foi rico, né, que a gente está contando, comenta aí, põe aí nos comentários pra gente falar mais coisas, tá? A gente vai ficar muito feliz. Então é isso, né? A gente vai sempre aprendendo. E a criança cresce, essa fase do bebê, que é uma fase bem desafiadora, ela passa e aí tem um chefão e fica pior. É igual Mário Bros, só muda o chefão. E aí a criança vai crescer. E eu dividi, Lu, em crianças pequenininhas, que é essa criança que não é um bebê, que acorda para mamar o tempo todo, às vezes ela já nem tá mamando mais, mas ela ainda acorda de madrugada, às vezes, ela grita, mãe. Eu falo que a Mel era igual um bezerro, mãe. E o meu irmão era assim também. Ela chama, ela ainda demanda muito, ela não é uma criança independente, ela ainda demanda um banho, ela ainda demanda a alimentação. E depois eu dividi para a criança maior, que ela não tem uma demanda tão grande, mas é uma criança que vai no quarto, que de repente ela pega a gente de surpresa. Curiosa, mais independente. Questionadora. Então, vamos falar um pouquinho que começa a dar dor de cabeça. A gente começa a ficar com medo. Para quem tem dificuldade, né, de falar de sexualidade, um momento importante para começar algumas conversas. Nessa primeira infância, eu sempre trazia bem pro lúdico mesmo, né? Da educação sexual para criança, de falar, nomear. Então, olha, parte íntimas. O que é parte íntimas? A vulva, o bumbum, o peito. Ó, se a cueca ou a calcinha tampa, é parte íntima. É só você. Íntimo é uma coisa que é sua, que as pessoas de fora não podem tocar. Bem no lúdico, essa forma de educação sexual. É importante de falar. O empoderamento da criança, dela falar onde não deve tocar. Exatamente. Ali, como que eu posso dizer? A liberdade com os pais, tipo assim, olha, fui tocada de uma forma que eu não gostei. A questão da parte íntima, além da genitália, também é difícil essa questão só, né, de definir ali da cuequinha e da calcinha e tal. Não, nomear, tem que nomear. Não, tô falando por conta de outros tipos de toque, que não sejam, entendeu? Genitais. Então, por exemplo, eu fui assediada por um professor na 7ª série, que ele fazia nas costas, mas o jeito que tocava, a gente sabia. E aí? Né? Mas as costas, tá tudo bem. Então, de trazer, eu passo para os meus meninos o desconforto. Exato. Se você tem medo... Se você se sentiu desconfortável, é porque alguma coisa estava acontecendo de forma errada, né? E isso já sinaliza. Porque muitas crianças, mulheres, né, que foram assediadas quando crianças e relatam só na vida adulta, por exemplo. Acontecia tal coisa com meu primo, com meu tio e tal. E eu sabia que não estava legal.
Porque a criança não tem o discernimento, né, a maldade de saber que aquilo que está acontecendo é errado. E muitas vezes é alguém de confiança, que brinca, que dá atenção, que a criança gosta. Mas ela começa a sentir que tá diferente, que tá estranho, não começa a não gostar. E realmente, na hora de nomear, eu sempre falava, né? Eu nomeava as partes íntimas, mas eu falava, qualquer toque que você tem medo, que você tem vontade, você precisa contar pra mamãe. Isso. Tô que bato no microfone hoje. Porque é uma fase delicada. E aí, a gente não falou da sexualidade da família, né? Da relação sexual do casal do puerpério, gente, porque abstrai, não vai ter mesmo, não. Sexo, né? A mulher precisa entender, porque eu lembrei que a gente não falou disso, né? Vai ter ajuste, é porque não tem mesmo, não, brincadeira. Pode ter. Pode ter, mas vai precisar de adaptar, assim. Essa mulher, ela tá recuperando ou de um parto normal, ou de uma cesárea, ela tá recuperando ali, ela nem se conhece, então precisa de ter essa paciência, né, do parceiro, de estar presente. Às vezes, a mulher, ela tem um apetite aumentado de ver aquela companhia, né? É como se fosse se apaixonasse de novo por aquele homem. Tipo, nossa, ele tá tão bacana como pai, ele tá tão presente, que ela tem uma libido de volta mais rápido. Isso pode acontecer, mas às vezes o corpo não responde. E a libido pode ser alimentada por atos não sexuais. Né? Nesse momento é totalmente não sexual. Então, o parceiro fica naquela cobrança, aqueles sinais do tipo assim, do hoje tem. Aí aquela mulher tá cansada, tá exausta, ela só vai tomando ranço. Ela vai evitar. Então, quando o cuidado é genuíno, sem outras intenções, deixa essa mulher descansada, deixa essa mulher bem cuidada, ela consegue tomar um banho, ela consegue ficar cheirosa, elogiar, servi-la. Ela consegue ter essa disposição para resgatar esse momento de conexão, né? No Nascer Sorrindo, eu dei essa palestra para casais, justamente pós-maternidade, nesse intuito do entendimento mútuo, né? Em várias fases da pós-maternidade. E é uma coisa que o homem fica naquele... tem que ter a relação, faz muito tempo que não tem. Mas a forma que isso vai ser levado para a parceria muda tudo. Exato. Né? Então, os sinais não sexuais, nesse momento, são mais importantes do que os sexuais. E respeitar o corpo, né? Porque às vezes a mulher quer, só que tem dor. Ela tem medo, às vezes. Nossa, como que vai ser agora ter uma penetração? Então, às vezes, não vai começar tendo uma relação completa com penetração. Vai ser uma relação de muito toque, muito beijo. Vai ter que aumentar esse portfólio sexual, massagem, esse repertório. Um vibradorzinho para ajudar no relaxamento da musculatura, que pode estar ali, né, com as aderências, né, as fibroses. A ajuda da fisioterapia pélvica, se não teve antes, durante a gestação, no pós-parto, apresentou dificuldade, dor na relação, é importante a visita à fisioterapia pélvica para avaliar essas questões. Que pode ter, né, independente de via de parto, assim, porque se for uma cesárea, por exemplo, vai ter as fibroses da cicatriz, então pode ter dor também. Então, é importante, nesse momento, às vezes não vai ter uma relação do jeito que era antes, mas vão se ajustando, né? E o puerpério, quando a gente pensa ali no puerpério, né, no bebê neonato, aquele primeiro mês, não vai ter mesmo uma relação sexual. Então, por isso que a gente pulou. E são muitas camadas, gente. Quando fala de maternidade, Jesus amado. Nossa, tem muita coisa pra falar. E aí, nessa primeira infância, né, nesse bebê, vai dar para fazer os ajustes, mas às vezes vão ter que ser ajustes, tipo assim, não vai ter mais ali um sexo na cama, que a gente estava falando de cama compartilhada, né? Tem casais que vão fazer, tem casais que não vão fazer. Eu sou a favor e a Lu não é. Mas aí, quando a gente estava conversando... São conceitos diferentes, assim, né? O que é cama compartilhada? Porque a Lu passou para mim aqui que cama compartilhada também é quando os pais se deitam com a criança na cama da criança. Exatamente. Que foi o que a gente fez com os dois. Então, quando o berço saiu do quarto, que foi para o outro quarto... Sempre tinha esse acompanhamento dos pais até a criança adormecer. Chorava, a gente acordava e ia para o outro quarto, dava sempre essa assistência.
O que que eu estava falando sobre a criança chegar assim a 5, 6 anos, ainda no quarto ou na cama dos pais, isso eu entendo que não é tão bom para a criança quanto para os pais. A Lu já tem outro entendimento. Isso vai também da nossa criação, do que a gente vai da entende. dinâmica familiar. Não é que o que deu certo para mim vai dar certo para outras mulheres. E cada pessoa, cada família vai criar uma dinâmica e não existe certo e errado. Existem algumas coisas que podem, né, ser patológicas, sim. Não tenho como eu julgar, eu não sei nem avaliar isso. Mas não tem nenhuma idade certa, assim. O que é patológico? Eu não entendi. Às vezes a criança cria uma dependência de ter que dormir só ali na cama com o pai e a mãe, sei lá, entendeu? Nem sei, nem tô afirmando, mas será que pode acontecer? Será que isso é saudável? Não. A que ponto que é saudável? Quanto que é saudável? Não vou saber responder. E vai Foge muito do meu conhecimento. E vai ter casos, por exemplo, que até já acompanhei, de que um casal usa a criança ali dentro do contexto da cama compartilhada para fugir da relação sexual, porque tem uma disfunção atrelada ali. Aí a patologia tá onde? Tá no casal, né? Não na criança. Isso. Entende? Então, assim, gente, olha, cada família vai ter uma dinâmica. Como que foi a minha? Como a minha casa não ficou pronta quando a Mel nasceu, eu fui pra minha casa grávida do Noah já, então 1 ano e 2 meses que a Mel nasceu, eu morei num quarto na casa dos meus pais. Então, dormia eu e Anthony numa cama e a Mel dormia numa cama de solteiro colada na minha cama. É uma cama compartilhada. Importante, não pode ter relação sexual com a criança dentro do quarto, nem dormindo, inclusive é crime. Não pode, gente, não pode. A criança mesmo dormindo, ela tá absorvendo, tem barulho, tem toda uma energia e não pode. Voltando, né? Eu fiquei 1 ano e 2 meses assim. Não atrapalhou em nada. Antes de eu ter filha, eu não lembro se eu já estava grávida. A Ale Dawari, que é a minha psicóloga, ou minha psicóloga, minha amiga, ela é psicóloga, mas ela é minha amiga, e ela foi minha doula. Eu falei, Deus me livre de cama compartilhada. O cuspe pra cima é a vida inteira, vocês vão ver. Não, cama compartilhada não. E aí, ela, do jeitinho dela, que ela tem um jeito muito psicóloga, né? Como assim? Por quê? Por que você não gosta? E aí, a primeira coisa que eu falei foi assim, e o casal? E ela me trouxe uma reflexão que eu realmente fiz a reflexão, tipo assim, o casal, ele é casal só na cama? Né? E daí tinha uma brincadeira no grupo, depois que é a da maternidade, o sexo fica na vertical. Ele não é mais na horizontal, ele é na vertical, porque aí tem banheiro, tem cozinha, tem sala, tem outros ambientes. Mas eu fiquei 1 ano e 2 meses morando num quarto. Só que era uma suíte, então tinha um banheiro. Entende? A gente consegue ajustar, mas precisa entender essa dinâmica familiar. Quando eu fui para minha casa, não tinha como fazer isso da cama. E a minha cama é pequena e eu preciso de espaço para dormir. Aí, olha o que aconteceu. Anthony foi para o quarto deles e a Mel continuou dormindo na cama comigo. Então, a gente tinha o quarto dos meninos, que não era o quarto deles, né? E a sala, para brincar. Vai ajustando. Depois que Noah nasceu... Aí foi o contrário, ele foi pra minha cama pra ficar com a Mel, porque eu tive que desmamar a Mel à noite, né, que eu não ia dar conta. E eu fui pro quarto dos meninos, daí, sei lá, com 6 meses, com 4 meses, o Noah foi pro quarto, e aí foi mudando, assim, a dinâmica, né, a gente vai... Passou por várias dinâmicas, com ajustando. cada filho foi diferente. Nunca tive berço, eu já sabia que eu não ia usar, então nunca tive. Por fim, quando o Noah começou a arrastar, a gente colocou 3 colchão de solteiro no chão, para eles dormirem, os 2 dormirem. E aí eu deitava lá, fazia eles dormir e ia para minha cama. Então eu voltei para minha cama, né, para a cama de casal. Não deixei de fazer cama compartilhada, porque vai ter aquelas noites que tá doente, que mama mais, que a criança tá, sei lá, tá mais irritada. E aí eu mais dormia lá no quarto às vezes, né, do que no meu quarto. Então a cama compartilhada, ela é ampla, não necessariamente é no casal. Mas é importante o que você trouxe. Essa criança tá ali, tá atrapalhando, então o problema tá onde? Né? Na dinâmica. Do casal, que não tá ali saudável. E uma dificuldade também, às vezes, que tem, quem não tem uma rede de apoio, para poder sair, né, um pouco. Tipo, fica com o meu filho aqui 2 horinhas, esse final de semana eu vou ficar com meus sobrinhos para minha irmã ir no teatro. Para ter esse momento de casal. Então, construir essa rede de apoio ela é importante. Uma rede de apoio gratuita e paga. Porque às vezes a gratuita não vai dar conta, que é a família, né? Muitas vezes, tio, parente, primo.
Mas ter alguém ali de confiança, o que eu sei que é difícil, tá? A gente é construir mesmo, buscar e pedir às amigas. Eu acho que de criança pequena, Tem isso, né? tem a adolescência dentro da infância, né? Que é ali os 2, Os 3 2 anos anos. a rebeldia. Que até que eu não passei muito dificuldade com os meus, não. Eu acho que é mais do não, né? Não, veste essa roupa. Não. Não. Mas é mais fácil do que a adolescência mesmo, de verdade, eu acho. Nessa aí eu tô sofrendo. É, Nessa primeira infância, essa faixa aí de 5, 8 anos, as crianças elas já começam a ter uma certa dependência, mas ainda precisam de validação dos pais, né? Então é importante atenção plena. A gente tá num mundo aí, ó, que tá todo mundo assim, ó. Aí a criança chama o pai e a mãe, não dá atenção plena. Então, isso, gente, é um chamado pra gente ter atenção com os nossos filhos, porque eles também vão ficar reféns em pouco tempo do celular. E aí é justamente nessa fase que a criança não tem rede social, que ela tá ali dependente de você para construir os valores, o caráter dela, para você falar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Porque quando isso aqui, como eu tenho um filho adolescente, né? Chegar na mão dele, você não tem controle. Eu, às vezes, fico de butuca. Tô lá na cozinha, aí eu escuto um vídeo que eu não gostei do áudio. Heitor, vem aqui agora e eu quero ver esse vídeo. Aconteceu isso semana passada. Assisti o vídeo e falei assim, o que você acha desse vídeo? Um tema delicado. Aí o Heitor tinha chamado o Enzo. O Heitor é o mais velho, né? O mais velho chamou o caçula. Enzo, vem aqui. Rindo. Aí chamei os dois na cozinha. O que você acha desse vídeo? Os dois calados. Vocês não têm nada pra falar? Vocês não estavam rindo? Vocês estavam achando engraçado. A gente ri de uma coisa que é engraçada. Teria alguém que assistiria esse vídeo e ficaria triste? Tem, não tem? Ficaria. Então por que vocês estão rindo? E aí o vídeo já se transformou em várias camadas. Assim, falei de machismo, de racismo, gordofobia, falei de vários tipos de preconceito dentro de sala de aula, porque era um vídeo sobre bullying. Era um vídeo sobre bullying de uma pessoa na sala de aula, né? E aí comecei a dar exemplos na família. Tal pessoa da família é assim, tal pessoa da família é assim, tal pessoa... E aí? E se tal pessoa assistisse esse vídeo? E se tal pessoa assistisse um vídeo assim? Então, é nessas nuances, nessas pequenas oportunidades que a gente vai moldando o caráter dos filhos. Não é fácil, gente, porque eles são bombardeados nas redes sociais. A gente teve aí a série Adolescente ou Adolescência? Adolescência, ó. E eu assisti a série, né? E a ênfase foi sobre o quê? Sobre essas entrelinhas. Como emojis, que a gente olha lá, ó, no Instagram, não faz ideia o que tá significando emoji para os nossos adolescentes. E ele recebeu um monte de emoji, ele tá sofrendo dentro do quarto, pode cometer um suicídio. A gente não pode perder os nossos filhos nessa fase, dessa infância em que eles ainda precisam da nossa validação. Eles estão ali começando a sair do nosso corpo, né? Então, quando o neném nasce, ele ainda se sente um órgão da mãe. Vai crescendo, ele começa a entender que ele é ele, mas ele ainda precisa daquela mãezinha, do pai, né? E na adolescência vai vir ainda mais forte o papel do pai e da sociedade, de um terceiro indivíduo, de um terceiro papel ali para desvincular o adolescente dos pais, que é uma coisa muito dolorosa. Aí eu vou chorar na hora que falar da adolescente. Porque a gente vê o filho que era muito carinhoso, muito afetivo, se distanciando da gente. Eu sei que ele vai sair de casa, que ele vai ter a família dele, mas a perda da afetividade é uma coisa que dói muito na adolescência. Que a gente vê as fotos no Google Fotos, passeando juntos, abraçadinhos, isso quase não existe mais. Isso dói muito. E a gente já fez isso com os nossos pais. Então, é para aproveitar muito enquanto eles querem o nosso colo.
Então aproveita, amiga, que você tem os dois no seu colo. Não é pra eu chorar, não vou chorar. Não vai ter como eu não chorar nessa parte. Eu vou falar tudo chorando mesmo. Porque é muito difícil. Eu ainda tenho o Enzo por pouco tempo. Porque ele já tem, ainda mais que tendo um irmão mais velho, adolescente, ele já tem essa inspiração de querer sair sozinho, né? Então, sábado passado ele saiu com os coleguinhas. Então, é um desafio da maternidade. Nessa fase em que eu já estou com 2 crianças grandes, a gente tem muito mais liberdade de poder o casal sair junto, de noite já os dois já estão dormindo em casa, tem uma câmera de segurança, a gente já consegue sair, né? A questão do casal é muito mais fácil de lidar, o casal tá voltando a se olhar. E quando um casal tem mais de um filho, em que normalmente se divide a dinâmica familiar para dar conta, a mãe cuida de uma parte, o pai cuida de outro, que acaba gerando um distanciamento do casal. Quando os filhos já estão maiores, esse casal consegue se reconectar, né? Retomar. Se for de interesse mútuo, né? Sim. Falando questão de oportunidade, né? Uhum. Fica mais fácil. Você deixar os filhos maiores com outras pessoas é mais fácil, porque não vai demandar tantos cuidados, não vai demandar uma mala gigante com tantos apetrechos. Uma criança cuidar... chorando. Não vai, não quero ficar aqui. Então, é mais fácil. Então, esse período é realmente é o que tem que ser aproveitado na maternidade, porque quando entra ali na adolescência e que a gente percebe que ele vai começar a se construir como um indivíduo e ele precisa ter as referências dele, ele precisa se descobrir quem sou eu, além do que a minha família quer que eu seja, né, me ensina a ser. Hoje, por exemplo, o Heitor buscou sozinho uma igreja para ele, né? Eu passo a fé que a gente tem para ele, eles são evangelizados na fé que eu tenho, mas ele precisava de uma outra referência. Dos pares, né, na adolescência. Diferente dos pais. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com os adolescentes é porque é nessa fase em que se abre a brecha para um terceiro indivíduo, né, entrar e afetar esse adolescente de uma forma negativa. Quando entra alguém uma referência que mexe com droga, alguma coisa assim. Então, o papel da entidade pública em oferecer oportunidade para os adolescentes terem alguma coisa, um esporte, né, alguma forma de algum estudo, arte, cultura, para que esse adolescente construa a sua individualidade dentro de um caminho bom. Porque é nessa parte que ele vai contrariar a família. Eu passei por um episódio agora, há pouco tempo, com o Heitor, de que ele não queria estudar comigo. Então, eu separei meu domingo para ele, deixei tudo, e ele falou que não. No feriado, ele estudou com o tio, acabou que ele esqueceu de fazer a revisão de física. Aí eu falei assim, foi um tapa de luva de Deus para ele, porque vai ter que fazer comigo, porque tem que entregar amanhã, ele não fez. E nós ficamos de 8 horas da noite até as 3 da madrugada, eu falei, você vai entregar esse trabalho no dia certo, no prazo certo. E eu sou doida, né, eu gosto de física, eu estudei com ele feliz, e rindo, e nós brincando e tal. E aí eu falei assim, você tá vendo que quando você precisa, com quem que você pode contar? Quem vai estar do seu lado? Mesmo você negando estudar comigo? Eu tô aqui, né? E olha como que você aprende quando eu te ensino, quando eu passo para você, porque ele tá com dificuldade na escola por conta de bagunça na turma, ele não tá conseguindo concentrar, assimilar por conta da bagunça que tá. Então, quando ele estuda comigo, ele assimila e puf, desembola. E é isso que eu queria mostrar para ele, ele não tava me dando espaço para isso. E olha que ele tá na terapia. E você tá, amiga, na terapia? Porque você também precisa dar espaço pra ele. Não, mas a questão não é que eu sufoco, eu dou o espaço pra ele, mas é muito doloroso pra gente ver que, mesmo dando espaço, ele não quer. Entendeu? Ele não quer você. Amiga. É muito doloroso. Eu imagino o tanto que deve doer. Porque você... vamos estudar isso. Você sabe o quanto que o desempenho dele melhora quando você tá junto, quando você ajuda. E eu não quero.
E eu tenho que respeitar esse não quero, né? Exatamente. Só que aí as notas ruins chegam. Mas aí é dele, amiga. Respira. E aí... Mas é muito difícil, porque você tá ali para... E aí foi um tapa de luva. Depois dessa situação, né, do estudar física até de madrugada, ele também mudou um pouco o posicionamento. Então, vão ser choques constantes na adolescência. E é muito difícil. Cada fase um desafio novo. Por isso que eu falo que é o chefão. É. Aí vem uma fase pior, aí vem o chefão. E mesmo que, assim, eu tenho uma mentalidade que eu tento colocar na cabeça dele, uma mentalidade grandiosa, dele enxergar lá pra frente. Eu falei assim, cara, oportunidade de intercâmbio, fazer faculdade de ir pra fora, pra outro país. Eu saí de Ubá e foi uma dificuldade, depois pra Juiz de Fora, agora eu tô em BH. Eu tô isso aqui ainda. Eu queria conhecer o mundo, morar talvez fora, essa oportunidade, que hoje para mim é difícil, porque eu sou servidora pública, para poder prover uma estabilidade, uma segurança para que eles tenham estudos e oportunidades. Então, olha só que conflitante. A gente quer usar os nenenzinhos, mas ao mesmo tempo a gente já tem que projetar o voo. Né? Mas aceitar o voo também, sim, né? Então, só que é complicado porque quando a gente está ali, pronta para ajudar numa demanda que o filho precisa, é difícil você ser rejeitado, porque é uma rejeição. Você rejeitado sendo que você está para pronto atendimento daquela demanda que o adolescente traz. E aí você vai ter que aceitar essa rejeição. É muito dolorido, né? E se preparar para os próximos passos. Então, assim, é gradual, é dolorido. E aí... Quando que a gente sabe que nosso serviço foi bem sucedido? Quando a gente se torna inútil. Né? Talvez você está se tornando inútil, não está nem aceitando isso. O papel... Não, mas eu sou útil. Quando eu estudo com ele, eu tiro nota boa. Quando eu não estudo, eu tiro nota ruim. Amiga. Entendeu? Aí, minha filha... Ó, gente, aí... O papel dos pais e dos professores, né? O papel é bem cumprido quanto assim, não precisa mais de mim. Já vai sozinho. Ai, Deus. Olha, desafios, gente. Mãe é difícil demais. Muitas nuances. E a gente pulou pra adolescência, né? Sem falar dos desafios naquela segunda infância. Eu tô impactada ainda com o meu choro. Você tá, respira aí. O Brasil vai ver esse choro. Bom, só falar ajustes e a gente vai pra adolescência. Ajustes na relação sexual. Então, na primeira infância, é essa questão do sexo em pé. Não necessariamente em pé, mas em outros ambientes vai ter que usar muito criatividade, vai ter que ter uma compreensão. Vai acontecer várias vezes de estar lá na relação, mãe, e aí tem que parar e sair correndo. Vai ter, mãe, uma vez, a Mel de madrugada, 3 horas da manhã, mãe! Aí eu corri lá, oi, Mel, o que aconteceu? Que barulho é esse que parece que tá batendo? Eu não sei, eu acho que você sonhou. Nossa, eu lembrei aqui de uma amiga minha que ela falou que o filho dela já tá maiorzinho, pré-adolescente. Que ela acha que ele escutou, né? Os dois namorando, ele falou assim: vocês dois, hein? Não quer dizer, por que a porta tá fechada? E do barulho, o que tava fazendo poc-poc? Mas esse foi o Noah. Que a porta tava fechada? Eu mandei antes de resolver isso, né? Vai lá ver o que Noah tava querendo. Ô pai, por que a porta tá fechada? Sua mãe perdeu o negócio, tava procurando. E por que tava... Mas já teve a amiga que o filho falou assim, mãe, por que tava assim? Tava fazendo aeróbico, assim, ó. Tava imitando cachorro. Aí imagina a criança chega, professora, minha mãe hoje de manhã tava imitando cachorro lá no carro. As professoras sabem tudo. Quem é professora pode comentar aí, ó, nos comentários o que já escutou de aluno, porque eles dividem tudo na escola, dá até medo. Dá medo. Então, na infância, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vão acontecer essas coisas e a gente precisa proteger as crianças disso mesmo, né? Então, além em casa a gente já tem combinado. Se a porta do quarto estiver fechada, não precisa ficar esperando. Pode avisar que a mamãe vai atender. Porque a mamãe tá procurando alguma coisa que sumiu lá no carro. Tá no quarto. E nessa idade, assim, né, na faixa aí de 5 a 10 anos, né? Que a gente tá falando mais ou menos. A gente tem que tomar cuidado para não falar além da conta. É igual o vídeo sobre... virgem. A menina pergunta lá pra mãe, o que é virgem? Aí a mãe dá uma volta pra falar, aí ela só tava com azeite extra virgem. Exatamente. Então, assim,
saber Não é hora de falar de sexo com o as crianças. nível de entendimento, porque as coisas vão vindo pelas beiradas para essas crianças na escola. Então, ver o nível de curiosidade, de entendimento, fontes de informação, antes de passar coisa até demais. Sempre que a criança, uma dica de ouro, sempre que a criança perguntar alguma coisa, pergunta de volta o que é que ela já sabe disso. Isso. Sabe, igual a Mel chegou e falou, veio contar uma história e no meio dessa ela falou, mas isso aqui eu tô apaixonada. Filha, e o que é estar apaixonada? Porque aí ela me traz a O perspectiva conceito dela e aí eu vou levar minha fala. Agora, se eu brigo, e se ela tinha 7 anos? Quê? Como assim, apaixonada? Gente, eu na segunda série tinha apaixonite. E aí eu fui e ainda deu exemplo. Aí ela, era o papai ou não? Ixi, mamãe apaixonou demais antes do papai. O papai apaixonou demais antes da mamãe. Porque até pra ela não ficar presa aquilo. Sim. Né? Então, sempre pergunta, gente. Uma outra mãe, isso eu achei sensacional, na reunião de escola. Que a minha filha veio me perguntar o que era sexo. E aí ela, na hora, falou assim, sabe o que é, filha? Na hora que você vai preencher um papel assim, você põe seu nome e põe, você é sexo masculino ou sexo feminino? Isso é sexo. Ela mentiu? Não. Ela falou de sexo, do ato sexual? Não. Então, a gente tem mães que desesperam, né? O que é motel? Porque as crianças, quando aprendem a ler, elas vão ler. É hotel em... Mãe, o que é motel? Ela tá passando. Motel. Mãe, o que é motel? Lugar onde a pessoa tá viajando e precisa de uma hospedagem rápida, filha. Às vezes ela tá cansada, ela precisa só de dormir 1 horinha. Eu menti? Não. Hospedagem, mas eu não falei de sexo. E tirei a curiosidade da criança. Porque ela fica satisfeita quando a gente responde. Agora, se você fica... uma mãe falou que passou até mal lá na reunião. Passei até mal quando minha filha perguntou o que era motel. Eu falei, você despertou uma curiosidade nela. Por que é proibido? Por que esse assunto é um assunto que incomoda? Então, a gente sempre respondam. O problema de responder determinadas coisas pelas beiradas, vou dar um exemplo. Teve uma vez que meu marido estava vendo um filme e no meio do filme, o Heitor assistindo junto. Ai, meu Deus. Aí, era coisa de... esses filmes de ação, né? Aí, no meio do filme de ação, alguém falou assim que fulana é uma prostituta. Aí, eu já saí do quarto, só botei a cara pra fora assim, então assim... E agora ele vai ter que explicar. E o Heitor perguntou, né? O que é prostituta? Aí, eu só botei a cara pra fora do quarto assim... Então, assim, pai responde, né? Quero ver o que o pai vai responder. Tava vendo esse filme com o menino perto. Aí, então assim... Não, é uma pessoa, filho, que trabalha com corpo. Com corpo. Então, tá. Aí, o Heitor já tava na época da pandemia... E eu fazendo as lives, o Heitor via eu fazendo as lives. E eu falava, não, hoje a mamãe tá fazendo uma live, mostrando para as pessoas como que lava a vulva, como que o homem tem que lavar o pênis e tal, porque a mamãe trabalha com essa educação do corpo. Então você é professora de prostitutas. Imagina esse menino levar isso pra escola. A minha mãe é qual que é a professora profissão de da sua mãe? A minha mãe é professora de prostituta, pessoas que mexem com o corpo. Não, é uma massoterapeuta que trabalha com o corpo. Você é prostituta. Olha o perigo aí que mora o perigo. Por isso. O que dá acesso... Canta não, amigo, vai cair. No YouTube. Vai cair, não. Não, só falei uma frase, aí que mora o perigo. Então, olha, gente. E aí, quando ele falou, então você é prostituta... Meu filho, não. Aí, eu fui, expliquei pra ele. Porque ele já tava com uns 8, 9 anos. Pandemia, não, 5 anos atrás. 10 anos, 9, 10 anos. Aí, expliquei pra ele. Né? São pessoas que se dispõem a sair com outras pessoas pra, tipo, namorar, mas em troca de dinheiro e tal. Aí ele, tá, entendi. Então, assim, também foi sutil a minha explicação, não precisava entrar em detalhes, mas ele entendeu essa relação, né, da pessoa se entregar em troca de dinheiro, ter um relacionamento com outra pessoa. Mas realmente, educar é difícil, educar é treta, senão eu tinha 10 filhos, se fosse só parir, mas aí tem que educar. Nem assim. Não, se fosse parir é bom, menina. A gente se sente forte. Porque você pariu bonito, eu pari sofrendo. Não, eu não pari sofrendo, porque o parir foi anestesiada, né? O negócio, a recuperação que foi tensa. Então, é só esses cuidados mesmo, né? As crianças maiores, elas vão ficar mais atentas. E na adolescência, né? Pra gente finalizar, porque já, tá vendo? A gente habla. A gente ama, velho. Sentou aqui e acabou. Na adolescência tem essa questão de que eles também já estão tendo os desejos sexuais deles. Então, não ouvir, né? Aí, gente, olha, eu acho que deve ser mais difícil
se a criança, né, o adolescente, ele tá ali dentro de casa, é muito mais difícil ter relação sexual, porque você tem que garantir que ele não vai ficar ouvindo, porque é desconfortável pro adolescente, né? O adolescente... Ele já sabe É, o que rola. Ai, tá ouvindo. tá, Ai, eles estão fazendo like. Ai, que horrível. Que horror. Então, assim, ter esse cuidado mesmo de proteger os adolescentes, esses ajustes, mas, de certa forma, também vocês têm mais tempo livre, como você trouxe, né? Então, é mais fácil de conectar, é mais fácil de ter. Então, se eu fosse dar uma dica, eu acho que eu já falei muito dos ajustes, né? Até a primeira infância, mas eu acho que para a adolescência eu ainda não cheguei, né? Tô caminhando, mas ainda não cheguei. Mas é tentar ter momentos de conexão com uma certa prioridade, que é o que eu passo para minhas pacientes. Olha, tenha um tempo de qualidade. Até porque quem tem um adolescente tem muitos anos de relacionamento. Não necessariamente porque pode ter mudado o relacionamento, né? Exato. Mas se for fruto do relacionamento, é compatível com um relacionamento longo. Que aí talvez o casal já está se distanciando por N motivos, né? Mas aí criar essa prioridade de ter um momento, né? Eu falo assim, olha, às vezes 30 minutos por semana, mas ter aquele momento de conexão. É um jantar, é um café da manhã que vai ter junto, é um momento de ficar deitado para assistir um episódio de uma série. E aí, como o adolescente ele sai mais, vocês também vão ficar mais sozinhos. Então, aproveitar esse período, né? Eu sempre oriento que tem que ter hora marcada. E tem gente que acha isso um saco. Ai, vou ter sexo com hora marcada? Sim, gente. Quando o namoro não era assim? Marcada, de no se namoro, preparar. Não é marcar, né, igual uma reunião. Não é isso. É marcar de priorizar esse momento. Então, hoje vamos preparar as coisas que a gente vai comprar para fazer um jantar. Será que eu posso comprar uma lingerie, uns produtinhos da Lu? Essa semana eu vou fazer o quê, né? Essa semana como é que vai ser? E muitas vezes eu falo, né, com as minhas pacientes, porque a queixa é maior das mulheres, joga a responsabilidade para ele também, para a gente ver, né, até onde que ele está disposto a melhorar essa relação sexual. Então, assim, olha, essa semana eu preparo, semana que vem é você. Mas é para preparar tudo. Não é para perguntar o que você quer fazer. Não. É planejar uma programação. Planejar, olhar o lugar que se for sair. E fora do sexo também. Exatamente. Então, assim, vai fazer um hobby novo. Vai, sei lá, para alguma galeria de arte, um teatro antes. Ter algo para construir, conversas profundas. Né, contextualizar ali o encontro para não ficar na superficialidade de só ir lá, fiu, acabou. E fio, pelo amor de Deus, né? Começa no fio. E é isso. Se eu pudesse dar uma dica, seria isso. Priorizar o sexo. Só dá para melhorar se a gente priorizar. Porque quando tá ruim, a gente sempre vai deixando pra lá, e acaba que outras coisas, outros prazeres. Hoje eu fiz uma publicação justamente de se dê prazer. E tem tanta coisa que dá prazer que não é sexual, né? Tomar um café da manhã junto, preparar a mesa. O prazer, ele vem dessa quebra da expectativa, de quando você é surpreendido. Né? Então, às vezes, uma dica não sexual é o casal fazer uma coisa nova, uma coisa pela primeira vez, uma coisa a cada mês. O que a gente vai experimentar de novo nesse mês? Né? E, nossa, pode ser tanta coisa, né? Tanta coisa. Pode ser subir na montanha, pode ser comer uma comida indiana, não sei, né? Ir num conhecer um restaurante na comida exótica. Tem um restaurante italiano no Santa Efigênia ali, que eu entro nele e eu me sinto assim, parece que eu acabei de viajar para Itália, que eu tô na Itália. Então, é uma sensação que traz, assim, gostosa, né? Caro, né? Dá pra ir uma vez na vida lá. Mas assim, por isso que é uma vez no mês, né? No dia que cai o pagamento. De ter essas novas sensações, essas novas experiências. Porque, às vezes, a pessoa vai estar num relacionamento longo, depois de muitos anos, tem um rompimento no relacionamento, e após o rompimento, que organiza as finanças, que vai realizar uns sonhos que estavam adormecidos. Por quê? Não dava para fazer antes, quando estava junto? Porque, às vezes, o relacionamento que estava limitando, sim, a vivência
individual ali. Mas talvez poderia ter sido feito junto, se tivesse um diálogo, uma comunicação melhor, né? De realizar os sonhos individuais para trazer esse ânimo, essa motivação da vida, né? Buscar entender também, né? Trabalhar essa parte não sexual. E no momento de uma mães de adolescentes vão estar também pareando na fase de quê? Perimenopausa, menopausa. Então, o homem também pode estar com início de alguma disfunção sexual. Então, começam a alinhar também fases de questões fisiológicas que vão impactar o sexo, né? Os pais de adolescentes aí provavelmente vão estar nessa fase. E aí vai demandar a equipe multidisciplinar. Às vezes, acompanhamento como a ginecologista, que vai avaliar se é necessário uma reposição hormonal. A fisioterapia pélvica, fortalecimento íntimo, porque a musculatura está ficando flácida, está tendo alguma outra disfunção, está sentindo dor, né? Um urologista. Urologista, no caso dos homens. Então, assim, aí o contexto já começa... Esse é outro vídeo, amiga. É outro vídeo. Vamos falar de outra coisa. Mas é isso, as fases... A maternidade, ela vai impactar em várias fases, né? Vai impactar no sexo. Então... Desde a gestação, vai passar por aquelas fases, e agora do bebê, puerpério, criança, adolescente, vai impactar, vai mudar. E a chave é o diálogo. É falar, é conversar. A gente sempre fala, todo vídeo. É diálogo, é conversar. Fala o que está desconfortável. Porque as pessoas esquecem que o diálogo inclui ouvir. O diálogo é... dois, né? Não é duas pessoas falando. Não é um monólogo. Porque acha que é só duas pessoas falando. Mas eu preciso que duas pessoas ouçam. Exatamente. Que as pessoas ouçam, processem a informação. E tem ainda a distância entre o que eu falei e o que a pessoa entendeu. Porque às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende num outro sentido. Eu vejo muito uma competição, assim. Nossa, a relação sexual tá ruim. Nossa, mas você também, que não sei o quê. Peraí, eu tô falando que tá ruim, eu não tô falando que você está ruim, eu tô falando que a relação sexual tá ruim. O que a gente pode fazer para ajustar? É uma escuta armada, né? Não, já parece que tá competindo, né? Ou então, tipo assim, nossa, hoje eu tô tão cansada. Nossa, você tá, imagina eu. É para disputar quem tá mais cansado? A Elisama Santos tem uma frase que agora eu não vou me lembrar, mas é como se fosse o perdedor, né? A competição de quem é mais perdedor, quem é pior, quem é... E não é isso. Não quero conversar com uma pessoa que tá o tempo todo competindo comigo. Porque é a mesma coisa que eu passo, por exemplo, no laboratório. Porque a gente que trabalha com gestão de qualidade, a gente tem que melhorar os processos. E quando acontece algum erro, a gente não tem que apontar. O problema não é quem errou. Eu preciso saber quem errou para ela me direcionar o que aconteceu e saber que ponto do processo que não está legal, que demanda melhoria. A relação a dois é a mesma coisa. Para ter uma gestão ok, o foco é no processo, é na dinâmica. Né? Não é na pessoa, a culpa não é da pessoa, é como os dois vão ajustar para que a dinâmica aconteça de uma forma adequada. E da mesma forma que eu falei lá atrás, que a gente morre, né? Depois que aquela Luciana lá atrás, a Lulu sem freio, morreu, para nascer a Lulu mãe. Do mesmo jeito, o pai. Também é outra responsabilidade, outras prioridades. E a gente, como a gente muda, a relação vai mudar. Então, é isso. A gente precisa de entender o processo, de ir fazendo ajuste. A vida é isso. No trabalho, em tudo. A única coisa constante na vida é a mudança. Adorei. Pronto. Com isso, a gente encerra nosso... Mas, real, foi ótima a nossa hora falando, hablando. Obrigada se você ficou até aqui. Estou muito feliz. Espero que tenham gostado, gente, de dividir assim, as nossas vivências, né? Porque a gente explana muito os nossos exemplos para que muitas pessoas se sintam, que se identifiquem, né? Então, se você se identificou com alguma parte do que a gente falou, se você acha que, eu gostaria que falasse mais sobre o tema tal em algum episódio, coloca aqui nos comentários para a gente colocar no nosso planejamento, igual hoje, atualmente a gente está fazendo um vídeo por mês, né? Um episódio por mês. A nossa pretensão é futuramente ser mais vídeos. Então, assim, teoricamente temos 12 episódios no ano. Então, a gente tem muito tema para falar
em poucos episódios por ano. Mas aí tem os próximos anos e deixa as dicas aí, o que vocês gostariam também dessas camadas que a gente explanasse, de especialistas que pudessem vir e compartilhar com a gente e acrescentar aí em todo o conteúdo que a gente passa com vocês. Beijo, até a próxima. Até a próxima!